O Sol, uma esfera serena e arredondada à primeira vista. No entanto, de tempos em tempos, ele nos surpreende ao liberar de forma súbita radiação e plasma em múltiplas direções. Essas erupções solares e ejeções de massa coronal, conhecidas como IMCs, têm o potencial de alcançar a Terra e desencadear graves consequências para a humanidade. Mas como exatamente esses fenômenos funcionam? Quão severos podem ser? E o que podemos fazer para nos prepararmos? Embora o Sol pareça uma esfera sólida e estática, ele é mais como um oceano fervente. Seu calor intenso fragmenta átomos em elétrons e núcleos, todos vagando livremente no plasma. Esse plasma é influenciado e moldado pelo campo magnético solar, de maneira semelhante à gravidade que influencia planetas e órbitas. Contudo, o magnetismo é uma força completamente diferente da gravidade. Ele é parte do eletromagnetismo, uma força dupla. Eletricidade cria campos magnéticos, e campos magnéticos, por sua vez, geram eletricidade. No Sol, o plasma, constituído de prótons e elétrons carregados eletricamente, cria um campo magnético à medida que se movimenta. Esse campo magnético dá forma ao fluxo das partículas e está imerso em um ciclo de feedback dinâmico chamado de dínamo, responsável por manter o campo magnético solar. Esse campo magnético solar contém uma vasta reserva de energia e se estende pelo sistema solar. Ele carrega consigo um contínuo gotejamento de plasma solar, assemelhando-se a uma suave chuva conhecida como vento solar, criando assim um tipo de clima espacial. No entanto, esse clima nem sempre é calmo e sereno. À medida que o plasma solar se agita e flui em seu movimento, o campo magnético solar se curva e se retorce, formando nós magnéticos que abrigam quantidades imensas de energia. Quando esses nós magnéticos se rompem, é como se uma coleção de molas se soltasse violentamente para o espaço exterior, e o Sol pode liberar plasma e outros elementos terríveis em direção ao sistema solar. Essas tempestades solares apresentam diversas variedades, incluindo a erupção solar, que consiste em uma onda de radiação de alta energia. Elas percorrem o sistema solar à velocidade da luz, carregando consigo prótons que aceleram em alta velocidade, resultando em uma tempestade solar de prótons. Além disso, existem as ejeções de massa coronal, que arrancam milhões ou bilhões de toneladas de plasma da atmosfera solar, projetando-o através do sistema solar a velocidades impressionantes, de até 9 milhões de quilômetros por hora. Quando esses imensos fenômenos ocorrem, a Terra normalmente não sofre efeitos diretos. No entanto, essas tempestades podem danificar satélites e causar distúrbios nas comunicações e na tecnologia. Pode impactar as comunicações via rádio ou representar um risco para os astronautas, mas para os habitantes da Terra, o clima espacial é, em sua maior parte, inofensivo. A nossa atmosfera age como um escudo protetor contra os efeitos mais severos de uma erupção solar, absorvendo os raios X da explosão nas camadas superiores da atmosfera antes de alcançarem a superfície. O plasma eletrificado das ejeções de massa coronal é desviado pelo campo magnético da Terra, redirecionando a energia da tempestade para as regiões polares, onde partículas energéticas interagem com a atmosfera, produzindo as espetaculares auroras. Como acontece com qualquer tipo de clima, na maioria das vezes as coisas estão em ordem. No entanto, ocasionalmente, ocorrem eventos climáticos extremos, como furacões ou, no caso do Sol, supertempestades solares. Felizmente, esses eventos são raros e tendem a ocorrer apenas uma ou duas vezes a cada século. Se uma supertempestade solar estivesse prestes a ocorrer hoje, teríamos a capacidade de detectar erupções solares significativas como um flash, antes do evento mais perigoso. Uma ejeção de massa coronal é composta por bilhões de toneladas de plasma magnético, quente que percorre a distância de 150 milhões de quilômetros entre a Terra e o Sol em menos de um dia. Quando atinge a Terra, provoca uma onda de choque que comprime intensamente o nosso campo magnético e transfere energia para a magnetosfera. No entanto, a situação pode se agravar ainda mais. Se o campo magnético da ejeção estiver alinhado de forma apropriada com o campo magnético da Terra, esses dois campos podem se fundir. À medida que a nuvem magnética passa pela Terra, ela estende o campo magnético do nosso planeta em uma longa cauda. Eventualmente, a energia armazenada na cauda se torna insustentável e é liberada explosivamente na direção da Terra, desencadeando uma tempestade geomagnética. Há alguns séculos, esse tipo de tempestade passaria despercebido,
pois não afetaria seres humanos diretamente. No entanto, hoje em dia, com nossa sociedade altamente dependente de sistemas elétricos e redes complexas, como transformadores, que abrangem milhões de quilômetros, essas tempestades geomagnéticas representam uma ameaça significativa para nossas máquinas feitas de metal e fio, exigindo uma resposta atenta e medidas de proteção adequadas. A energia proveniente de uma ejeção de massa coronal pode induzir correntes na nossa rede elétrica, podendo até mesmo desligá-la por completo ou, em situações mais graves, destruir as subestações responsáveis por manter nossa rede em funcionamento. Essa situação já ocorreu, como no caso do apagão na rede elétrica de Quebec após uma intensa tempestade solar em 1989. No entanto, em geral, nossos engenheiros estão preparados para lidar com essas tempestades e, na maioria das vezes, nem percebemos seus efeitos. A última vez que um evento solar significativo atingiu a Terra foi em 1859, o chamado Evento Carrington, que foi a maior tempestade geomagnética já registrada em nosso planeta. Durante esse evento, auroras espetaculares iluminaram o extremo sul do Caribe, sendo tão intensas em alguns lugares que levaram as pessoas a acreditar que o Sol estava nascendo. Naquela época, a única tecnologia moderna existente era o sistema de telégrafo, que falhou em todo o mundo, chocando seus operadores e causando faíscas. Atualmente possuímos tecnologia muito mais avançada, mas nossa sorte pode mudar a qualquer momento. É inevitável que outra grande tempestade solar ocorra no futuro, possivelmente tão intensa quanto o evento de Carrington. Em 2012, a Terra escapou por pouco de uma tempestade solar desse porte. Estudos indicam que tal evento poderia causar danos severos aos sistemas eletrônicos em todo o mundo, com um custo estimado de até 2,6 trilhões de dólares apenas para os Estados Unidos. O período necessário para substituir todos os sistemas danificados foi estimado entre 4 e 10 anos. A gravidade dos impactos de uma tempestade solar desta magnitude é difícil de prever, e especialistas têm opiniões divergentes. Alguns acreditam que poderia resultar em apenas um apagão temporário, enquanto outros alertam que a situação poderia ser ainda mais catastrófica. Só saberemos com certeza quando uma grande tempestade solar finalmente atingir-nos. A certeza só virá quando enfrentarmos uma grande tempestade solar. A probabilidade de tal evento é estimada em 12% a cada década, o que significa que temos uma chance de cerca de 50% de que isso ocorra pelo menos uma vez nos próximos 50 anos. E há informações ainda mais preocupantes. Uma pesquisa de 2019 revelou que até mesmo estrelas tranquilas, como o nosso Sol, têm a capacidade de produzir supererupções a cada poucos milhares de anos. Então, devemos entrar em pânico? Não, não é necessário. Embora as tempestades solares em si não possam ser evitadas, a maioria de seus efeitos indesejados pode ser mitigada. Os cientistas que monitoram o Sol têm algumas horas a alguns dias para detectar a chegada de uma ejeção de massa coronal. Além disso, os engenheiros responsáveis pelos sistemas que mantêm o mundo funcionando estão bem cientes dos riscos representados por tempestades solares. Eles podem desligar transformadores e subestações preventivamente, ou seja, desconectar partes do sistema por curtos períodos. Além disso, podem abrir linhas adicionais para dissipar o excesso de energia. Com investimentos e atualizações relativamente econômicos, em comparação com outros desastres naturais, podemos proteger a rede elétrica global contra até mesmo as tempestades solares mais severas. No entanto, é crucial estarmos preparados. Embora o risco seja gerenciável, ele é real. Enquanto o nosso Sol nos aquece com sua luz agradável, devemos sempre estar cientes de que, um dia, ele pode nos enviar uma ameaça inesperada para a qual precisamos estar prontos.